Opa! Bom, você já pensou em assistir seus animes, séries, filmes favoritos ou até mesmo o jogo do Timão sem aqueles anúncios chatos e duvidosos no canto da tela? Bom, a UniTV é um aplicativo muito legal que inclui mais de 280 mil conteúdos populares como filmes, séries, programa de variedades, notícia, animação e esporte. E esse aplicativo é basicamente uma TV com mais de 500 canais ao vivo, como Premiere 2, Premiere Club, Star+, Eleven Sport, ESPN e entre outros. E você pode assistir tudo na UniTV. Sério, tem milhões de anime com conteúdo sempre atualizado. E você pode procurar qualquer filme de anime, até os que lançou há pouco tempo que você vai estar achando aqui. A UniTV é um aplicativo que eu uso e recomendo. Não perca o seu tempo e acesse o primeiro link no comentário fixado. E agora, fiquem com o vídeo. O capítulo começa com King falando que há tantas pessoas que querem sabotar a família Liu, e ela pergunta se eles precisam realmente investigar tudo o que acontece. E o prota pensa que ela não tem conflitos diretos com Jing Huilong, e agora que nada aconteceu, ela naturalmente não quer envolver-se nisso. E o prota diz que está tudo bem, desde que ela esteja bem com isso. E o prota diz que já que ela voltou para ali, ele pergunta por que ela não é a zeladora da vila. E ela pergunta se o prota está falando isso para evitar que conflitos aconteçam entre a família Liu e a família Li. E ela diz que fará do jeito do prota então. Então, um mês depois, no encerramento da produção do Transgressão do Rei do Macarrão da dinastia, Mao diz ao prota que a produção finalmente foi toda encerrada e que é tudo graças ao prota estar ali. E o prota pergunta onde está a terceira senhora. E Mao diz que ouviu dizer que ela está comemorando sozinha dentro do quarto. E o prota fala que vai ligar para ela ali. E que eles precisam tirar uma foto do grupo mais tarde. E que será usada no jornal de amanhã. Então, enquanto o prota anda por ali, ele escuta alguém gritando que não. E o prota se pergunta se é a voz de Xiao Yi. E ela grita perguntando o que ele está fazendo. E ela pede que, por favor, pare com isso. E o prota pensa que realmente é ela. E o prota chuta a porta e diz quanto de vinho o cara bebeu. E o prota o chama de pirralho lascivo. E o prota o chuta. E ela, em lágrimas e soluçando, chama pelo prota. E o prota pede desculpa. E ele fala que as operações de segurança ainda não estão boas. E ele fala que esse tipo de incidente nunca mais acontecerá na empresa deles. E o prota pega ela. E enquanto ele carrega ela para fora dali, alguém grita fogo. E que um fogo acendeu. E que apague o fogo. E o prédio está em chamas. E o prota pensa que está vindo do quarto da terceira senhora. E o prota para uns caras que está correndo ali. E pede para o ajudar a cuidar de Xiao Yi. E também levar aquele cara para o segurança. E o homem diz que ok. E o prota sai correndo em direção ao quarto da terceira senhora. E quando ele chega no quarto dela, ele se pergunta aonde ela está. E então ele nota ela no chão com uma vela na mão. E o prota pensa que é por isso que ela ainda está ali, mesmo depois do incêndio começar. E que foi ela que fez isso. E o prota tira a vela da mão dela. E ela pede para o prota devolver isso para ela. E ela fala que quer o prota. E ela fica repetindo isso. E o prota dá um golpe nela que a faz desmaiar. E o prota diz que ela está doente e que ele vai curar ela depois lentamente. Então, meia hora depois, ela acorda. E ela pergunta se isso é. E o prota puxa uma cadeira. E ela pergunta que parece que eles vão atrás dessa vez. E ela diz que eles não vão falar sobre isso primeiro, com a condição que ela estava agora. E o prota diz que ele, o Shen, não tira vantagem dos outros. E além do quarto dela que estava quase queimando agora, e ela diz que não há muitas pessoas que ousam a matar em ampla luz do dia. E a família Jing está apenas à espreita no escuro. E que aquele que realmente quer a eliminar nesse mundo só poderia ser a segunda senhora. E o prota fala que como agora eles estão trabalhando junto, esse incidente não terminará tão fácil. E o prota pergunta o que ela vai fazer a seguir. E ela pergunta se o prota tem um cigarro. E o prota acende para ela. E ela fala que os motivos deles são os mesmos. E eles terão que trabalhar juntos agora. E o prota diz que já que ela tomou a decisão dela, o prota pergunta por que não causar alguns problemas para a cidade da Costa Verde. E ela pergunta o que? E se causando problemas para o segundo projeto do jovem mestre da família Liu? E o prota responde que não. E que eles estão trabalhando com Jing Huilong. E o prota mostra para ela. E o prota fala que, para ser mais preciso, esse projeto é dado à família Liu porque Jing Huilong quer formar laços com eles. E a segunda senhora e o jovem mestre não precisam fazer nada. E podem receber 40% do que ganha com esse projeto. E ela pergunta o que o prota quer que ela faça. E o prota diz que esse projeto tem um grande risco. Só que estão mantidos na arca. E só precisa que ela volte amanhã e contar isso. E se eles não querem envergonhar a família Liu, é para ela dizer a eles para sair do projeto da cidade Costa Verde. E o prota diz que depois disso, ele vai cuidar do resto. E ela diz que se isso é tudo, ela guardará as boas notícias do prota. E o prota se levanta e diz que então está resolvido, mas que tem mais uma coisa. E o prota fala que vai trazer todas as equipes de produção amanhã. E o prota diz que não deseja que o irmão dela crie mais enredo desagradável com os funcionários dele. E ela diz que enquanto o prota resolver tudo de forma limpa, ela fala que todas as outras coisas são pequenos casos. Então o prota vai embora. E quando ele chega até Xiao Jie, ele liga para Maoren e diz que precisa ir para Ping
Pingzhou amanhã. E se estiver bem, o Prota fala que espera que ele possa o ajudar a contatar um velho amigo dele, o Grande dentro de Pingzhou. E Maoren diz que ok. E o Prota fala que já que Ding Huilong quer jogar, então ele vai jogar. E Maoren fala que certo. E ele fala que não vai fazer muitas perguntas e só faça o que quiser. Então após a ligação, o Prota diz a Xiao Ji que ele vai trazer a equipe de produção diretamente de volta para Moldu amanhã. E é para ela organizar Zoe para treinar em formalidade e aprender etiquetas antigas. E ela pergunta se o Prota tem planos para ela. E o Prota diz que se não houver acidente, quando ele voltar para Moldu, eles devem ter outro filme para gravar. E ela diz que ok, e que vai providenciar. E o Prota fala que a tarefa dela é importante e ela precisa se tornar uma boa produtora e diretora. E o Prota fala que ela ainda tem muito mais para aprender. E o Prota diz que Mao vai com ele e depois de voltar para Moldu, é para ela encontrar Gu, para tudo relacionado à segurança. E Xiao Jie diz que ok. Então no dia seguinte, em um escritório dentro de Pingzhou, o Prota diz para o secretário Zhang que esse é o chá que o tio Maoren o disse para trazer para ele. E o Prota diz para ele experimentar. E o homem é o líder de Pingzhou, o secretário Zhang da Câmara das Armas de Li Maoren. E ele diz que o velho Li e ele não são desconhecidos. E se o Prota tiver algum pedido, então o diga. E o Prota fala que sabe que a cidade costeira verde do lado leste da cidade vai iniciar sua venda, mas que há algo errado com esse projeto e que eles precisam parar. E se não for parado a tempo, há algo ruim que acontecerá. E Zhang pergunta o que? E se há algo de errado com isso? E o Prota fala algumas coisas no ouvido dele. E Zhang diz que tem algo assim. E o Prota o corta e diz que agora que o imóvel não começou a vender, não haveria incidente de pessoas sendo enganadas. E a situação em que os edifícios estão vazios, a cidade se transforma em uma cidade fantasma também. E o Prota diz que isso não vai acontecer porque ele vai assumir o projeto e redesenvolvê-lo. Mas o Prota diz que tem um pequeno pedido que ele espera que Zhang aprove. E Zhang pede para o Prota dizer o pedido que ele tem. E o Prota diz que espera que ele possa aprovar para expor abertamente as caras feias dos desenvolvedores na frente do público. E Zhang dá uma risada e diz que pensou que seria outra coisa. E ele fala para o Prota que é só fazer o que ele disse. Então, meio dia depois, uma pessoa liga para Ding Huilong e fala que o projeto deles da cidade costeira verde foi parado. E muitas escavadeiras e repórteres foram ali dizendo para os contarem a verdade. E Ding Huilong pergunta que verdade e o que ele está falando. E ele pergunta porque ele não entende uma única palavra. E a pessoa pede para ele dar uma olhada. E Ding Huilong pergunta o que eles estão cavando. E a pessoa diz que eles não sabem. E Ding Huilong com raiva diz que então é para eles ficarem de olho neles. E já no Prota com Mao diz ao Prota que cada escavadeira de Pingzhou foi chamada ali e levará cerca de 3 horas para arar aquela montanha inteira. E o Prota diz que olhando para a hora está quase feito. E um jornalista pergunta ao Prota e Mao o que eles estão procurando. E o Prota diz que ele saberá a resposta em breve. Então 10 minutos depois, um operador da escavadeira diz ao Prota que encontrou. E outros 2 operadores diz que também encontraram ali. E o jornalista diz que esse é. E o Prota diz que isso mesmo. E que o jardim verde dessa cidade costeira verde é na verdade uma montanha fantasma. E a cidade costeira verde está construindo casas em cima de um cemitério. E um jornalista diz que estão vendendo casas de cemitérios como mansões. E que as pessoas que fazem isso são perversas. E outra pergunta se isso é coisa que um humano fará. E outro diz que eles devem destruir esse tipo de desenvolvedores cruéis. E que faça os pecados deles serem expostos sob a luz brilhante. Então 20 minutos depois, todos os tipos de pesquisa quente bombardearam a internet. Como uma notícia dizendo que é imoral. E pede para os desenvolvedores devolver o dinheiro deles. E outra notícia diz que falta de moral. E que estão construindo casas em cima de um cemitério. E outra notícia diz que expôs a cidade costeira verde no topo de uma montanha fantasma. E Ding Huilong enfurecido bate na mesa e xinga. E ele pede para alguém o dizer o porquê é uma montanha fantasma lá. E ele manda um homem ir lá e fazer providência para reembolsar os proprietários que pagaram a primeira parcela. E ele diz que também não importa o quanto de dinheiro ele gasta. E que faça parecer que eles não sabiam da existência da montanha fantasma. E que é para o homem fazer parecer que eles também são uma vítima. E que eles não sabem de nada sobre isso também. E que são vítimas também. Então meio dia depois, Zhang diz ao Prota que ele fez tudo em tão pouco tempo. E parece que o Prota aprendeu algo com Maoren. E o Prota diz que ele o confundiu. E se isso não for resolvido logo o desenvolvimento de alta velocidade, depois é apenas conversa inútil. E Zhang diz que certo. E ele fala para o Prota que ele mora dentro de Pingzhou há muitos anos e nunca ouviu falar sobre esses rumores da montanha fantasma. E ele pergunta como que o Prota sabia disso. E o Prota diz que esse é um incidente que aconteceu durante o final da dinastia Qing, na onde um general, Taiping, travou uma batalha feroz contra os soldados Qing. E todos eles morreram ali. E milhares de pessoas foram enterradas ali. E depois disso, cada vez que chovia, havia gritos de fantasma. E os moradores que moravam ali ficaram todos assustados. E por isso se mudam. E as pessoas raramente vão ali em 100 anos. E as
as pessoas que originalmente se mudam foram para vários lugares, e então essa história foi passada na cidade natal dele. E o Prota em Pensamento diz que a verdade é que durante os 1000 anos de regressão dele, ele se interessou em corpos que estavam enterrados nos subterrâneos, e por isso ele passou um tempo dele cavando todos os terrenos de todas as províncias, e por isso ele descobriu que há essa montanha fantasma dentro de Pingzhou, e Zhang diz que entende, e ele se pergunta como que o Prota vai redesenvolver essa terra, e o Prota diz que vai demolir o jardim e construir um templo no topo da montanha para adorar todos os espíritos ali, e então ele vai demolir todas as residências dentro da cidade costeira verde, e o Prota fala que vai construir uma base para filmar ali, e cada filme que precisa dele fazer será tomado ali depois, e o Prota diz que usará alguns filmes para lentamente desenhar a atenção das pessoas para esse lugar, e ao mesmo tempo, um casal da família Liu da cidade Jin, do segundo jovem mestre, diz que é tudo graças às notícias internas da terceira senhora, e eles tiveram sorte de saírem a tempo, caso contrário, o fogo teria queimado ali, e a mulher diz que isso mesmo, e que essa família sem a terceira senhora não é nada, e a terceira senhora diz para a segunda senhora que afinal, eles são uma família, e a segunda senhora em pensamento diz para a terceira se olhar, e ela se pergunta quanto tempo ela ainda aguenta, e que ela vai apenas esperar e ver, e a terceira senhora em pensamento diz que a família Liu agora não está com problemas, mas ela se tornou um incômodo para esses dois, e que há mais problemas vindo para ela, e ela pensa no Prota, e que a parceria deles podem não acabar tão rápido, e enquanto isso no lado Prota, ele recebe uma mensagem da terceira senhora, e ela diz que está tudo bem feito, e que é para eles se encontrarem um tempo para conversar, e ela diz que quer continuar trabalhando com o Prota, e o Prota diz que algo interessante está acontecendo, e enquanto o Prota bebe, ele pergunta se um tempo específico, e ela diz que no aeroporto de Pequim, e que é para o Prota ir depois de 48 horas, e é para ele ir para o Café Long, e haverá alguém esperando ele lá. Então 2 dias depois, o Prota está lá, e ele se pergunta o que está acontecendo, e o Prota recebe uma mensagem mandando ele seguir a pessoa na frente dele, e o Prota pensa que é essa tia, e ela manda o Prota entrar no carro. Então depois de um tempo, ela pede para o Prota entrar, e ela começa a tirar a máscara que ela estava usando, e é a terceira senhora, e ela fala que depois da situação em Pengshao, ela diz que está sendo observada muito de perto pelo segundo jovem mestre e o grupo dele, e ela fala que só pode encontrar o Prota assim, e ela diz que não teve escolha no assunto, então ela chama o Prota para se sentar, e ela fala que tanto a família Liu como a família Jing verificaram a pequena situação do Prota com Jing Huilong, e que aos olhos das duas famílias, tudo o que eles fizeram foram se rebaixar como criança para lutar por uma mulher, como por exemplo, o Prota que se livrou de 2 pessoas de Jing Huilong, e para ambas as famílias, essas 2 vidas não valem nada, e ela continua dizendo que a razão pela qual Jing Huilong pode fazer o que quiser é porque os anciãos da família Jing têm um enorme motivo segundo, e ela pergunta se o Prota entendeu, e ela fala que o Prota sabe que a melhor mão que a família Li tem são os recursos deles governamentais de alto nível, e é por isso que a família Jing pode convocar a família Li, e a família Dong mais recentemente foi puxada, e a família Ma de Guangzhou e as 4 famílias concordaram em testar e lançar uma cidade futurista alimentada a energia solar na Arábia Saudita, e as pessoas não conseguem sonhar a quantidade de benefício que isso traz, e isso acaba alinhando-se com as estratégias nacionais atuais, e o Prota diz que parece que ela tem um pequeno problema com esse alvo, e ela fala que precisamente, e que nesse pequeno projeto, o responsável pela família Liu é de verdade o marido dela, e ele foi muito perto do príncipe da Arábia Saudita adversário, e foi tão perto do ponto que ele se tornou um bom amigo da princesa, e foi tirado uma foto quando o marido dela e a princesa se encontraram em privado, e se tornou uma evidência maliciosa para outras pessoas com intenção maliciosa de usar, e o Prota dá uma risada e diz que não precisa adivinhar que isso foi o que as outras 3 famílias fizeram também, e ela fala que é a família Jing, e a foto está na mão de Jing Huilong, e eles queriam usar o fato de que o marido dela estava na Arábia Saudita para baixar as coisas para dividir as ações do projeto que a família Liu recebe, de 30% a 10%, e querem que o marido dela dê a posição de gerente ao segundo marido da família Liu, e o Prota pergunta se então o que ela está dizendo é que quer que ele se livre dessas fotos com o terceiro marido, e ela responde que conhece muito bem o marido dela, e não suporta ir contra ele, e ela pergunta aonde ela tem tempo para fugir, e é por isso que é o Prota, e ela fala que o Prota tem que ajudar a se livrar dessas fotos primeiro, e segundo, o Prota tem que cooperar com ela novamente, e encontrar uma maneira de recuperar 30% dos retornos da família Liu, e o Prota diz que já que eles têm que cooperar uns com os outros, o Prota pergunta se ela não deveria escutar algumas das condições dele, e ela pede para o Prota dizer, e o Prota diz que um conjunto de pontos de publicidade no horário Prime na China custa 300 milhões, e o Prota pergunta se certo, e o Prota diz que os 5 dramas dele serão apresentados em todas as estações de TV satélite de todo o país, e serão transmitidas no horário Prime, e durante o qual haverá anúncios da Huankai Fashion e do grupo Senlan, e outro foco político importante é a recém-construída base de cinema e televisão
decisão em Pengchao, e ela diz que as ambições do prota não são pequenas, mas para a família Liu isso não será difícil, e ela pergunta se então se as condições são realmente tão simples, e o prota em pensamento diz que a morte de Dong Yun-Tao na família Dong, a Reshi testemunhará contra Jing Huilong, e o ataque da família Dong a ele são os fatores mais importantes para eliminar Jing Huilong e dividir a família Dong, e que se a família Dong obter enormes benefícios das 4 famílias do Oriente Médio, então a situação onde a morte de Dong Yun-Tao foi contra Jing Huilong não será uma escolha para a família Dong, e ao mesmo tempo, se a estratégia do Oriente Médio for bem sucedida, então Jing Huilong poderia obter montantes enormes de financiamento da família Jing, e se isso acontecer, o prota pensa que o plano dele de usar Yurong, o irmão Lei e Gu para caçar o dinheiro usado por Jing Huilong não será suficiente, e portanto, a família Dong deve ser excluída do projeto Médio Oriente, e o prota pensa que ele vai ter que trocar o pessoal dele para o encaixar nessa situação, e o prota fala que então o outro pedido é que a família Dong deve estar fora da corrida nas 4 famílias, e então é para usar a família Liu para atuar como intermediário e deixar a família Wu substituir a família Dong no projeto, e ela pergunta o que, e se retirando a família Dong, e que isso é o mais próximo que a família Jing e Liu podem trabalhar juntas para dar a melhor luta possível, e eles, a próxima geração, não tem opinião nisso, e o prota diz que a única condição dele é que a família Dong esteja fora, e que ele não disse que deve ser feito por ela, e ela pergunta se o prota pode lidar com isso sozinho, e o prota diz que a família Dong saindo da luta e manipular as fotos do terceiro jovem seria facilmente feito, e ela deve pensar em como ser um intermediário com a família Wu nessa luta, e ela diz que o prota, depois que prometeu terminar de fazer as 2 tarefas, ela fala que então eles podem falar sobre um intermediário um pouco mais tarde, e o prota diz que claro. Então 1 hora depois, o prota liga para Zhao e fala para ela que recentemente Dong Shengkang voou com frequência de Huaxia ou do Oriente Médio para o Distrito 11 dela, e ao mesmo tempo no Distrito 11 no clube de Ginza, o homem da família Dong, da segunda geração no poder do pai de Dong Yun-Tao, Dong Shengang, e ele diz que hoje ele encomendou outra garrafa de vinho no valor de 40 milhões de ien, e ele pergunta se a mãe do pequeno Zhao virá, e Zhao no telefone com o prota diz que recentemente há um cliente que estava enredado com outras pessoas, e ela pergunta ao prota como ele está seguindo essa situação do cara tão próximo, e o prota diz a ela que vai dizer logo direto, e o prota diz que precisa das citações dele sobre o segmento de projetos do Oriente Médio, e o prota pergunta se ela poderia ajudar a se livrar deles, e ela diz que o sacrifício de todos seria significativo para completar a tarefa do prota, e ela pergunta como que o prota planeja compensar por todos, e o prota diz que já que a missão é terrível, então ela pode fazer o que quiser, e ela diz que o prota concordou com isso, e ela diz que então vai acabar com isso rapidamente ali, e ela fala para o prota aguardar as notícias, e Zhao vai até o homem e pergunta que tal eles mudarem para um lugar onde eles possam aproveitar a bebida e tomar o tempo deles, e ele desesperado diz que certo, e ele já parte para cima dela com tudo, e ela pergunta se ele pode tomar um banho primeiro, e ele diz que vai, e então enquanto ele sai para tomar banho, ela pega a maleta dele, e ela começa a manipular e copiar as informações rapidamente, então 3 minutos depois, ele volta, e ela diz que eles não precisam de pressa, e ela chama ele para beber um vinho primeiro, e ele babando nela e todo ofegante diz que ok, então 1 hora depois, ele está todo suado, ofegante e cansado, e Zhao manda a foto dele derrubado na cama para o prota, e ela diz que teve que trabalhar duro para lidar com isso, e ela pergunta quanto que o prota vai haver, e ela diz que tem que esperar pelo prota para que ela possa dar as informações para ele, e o prota diz que depois de terminar algumas coisas, ele vai em 2 dias, e já na casa do prota, ele pensa que as citações do projeto do Oriente Médio passariam rapidamente nas mãos de concorrentes direto dele, e que está confirmado que a família Dong estaria fora, e que a seguir ele tem que pegar as fotografias de Jing Huilong, mas ele tem que descobrir como fazer isso de forma eficiente, e que ele ainda precisa mover o gelo. Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aí embaixo. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo.